encheu o barco de peixe. Isso era a alegria de Pedro. Qual era o horizonte de Pedro? Aquele lago, aquele mar, um lugar tão pequeno, uma vida tão restrita. E Jesus quer mais para aquele homem. E Jesus vai dizer para ele: lança a rede, lança a rede. E Pedro, muito gentil e muito aberto, vai dizer: olha, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra, nós vamos lançar a rede. E eles lançam a rede e acontece uma pesca milagrosa. Pedro fica encantado com o poder de Jesus. E Jesus diz para Pedro: vem, segue. Aí ele se chamava Simão ainda. Ele largou tudo e seguiu Jesus. Era um homem que falava, que opinava, que tinha um gênio firme, mas Jesus olhou para ele com amor. E desde o primeiro momento, Jesus sabia qual eram os planos para Pedro. Certa vez, o evangelho que nós ouvimos, Jesus pergunta quem as pessoas falam dele. Cada um tem uma opinião. Aí Jesus pergunta para os seus: e vocês quem dizem que eu sou? Quem toma a palavra, mais uma vez: Simão, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, tu és o Messias. E Jesus elogia Pedro: olha, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o homem que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro. Olha a jogadinha: quem sou eu para vocês? Tu és o Cristo. Cristo disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui eu vou abrir apenas um parênteses para os senhores que aqui estão e você que nos acompanha de casa. Nós estamos carentes de catecismo, estamos carentes de doutrina, estamos carentes de conhecer a nossa fé. Não vou falar o nome porque dispensa, que a gente estaria falando mal da pessoa. Mas eu ouvi uma entrevista de um sacerdote, um outro padre, que não é esses padres evangelizadores. O padre evangelizador é aquele que prega a palavra. Tem padres fazendo outras coisas por aí. É um desses que estão fazendo outras coisas por aí. Este padre, que preocupa muito mais em agradar a mídia do que em falar a verdade, perguntaram a ele se Jesus quis uma igreja. Aí o me solta essa resposta: não, Jesus Cristo não queria igreja, Jesus Cristo queria um reino. A igreja foi o melhor que nós podemos oferecer aí. Todo mundo e tem gente que ouve uma pataquada dessa e fica repetindo. Meus irmãos, é fato basilar da eclesiologia católica, da doutrina oficial romana, pelo texto que nós escutamos, que não sou eu que estou dizendo, o texto é claro. Jesus olha para Simão, ele muda o nome para Pedro, e Jesus vai dizer: sobre ti eu edificarei a minha igreja. Como que o sujeito, para agradar mídia, tira a palavra da boca de Jesus, mostrando que a nossa igreja é um acidente de percurso? Ah, não era para ter engravidado, é porque a camisinha estourou. Eu sou fruto de uma camisinha estourada, eu sou fruto do acaso. Aí a pessoa faz a comparação para a igreja, vem me dizer que nós somos acidente do acaso, que foi ideia de alguém fundar a igreja. Não, a palavra é clara: Jesus fundou a igreja sobre São Pedro. Aqui está a promessa, mas depois da ressurreição, a realização. O primeiro discurso de Pentecostes é Pedro quem faz. Ele tem um destaque no colégio apostólico, tanto que a missão de Pedro era tão importante, que quando Pedro morreu, eles colocaram um outro no lugar, e sempre que esse falecia, um outro assumia. É a missão de São Pedro que ele recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado, meus irmãos, argumento que a igreja católica não é obra de Cristo, não é argumento católico, é argumento protestante.
seja quem falou, seja padre ou bispo, tem uma boca protestante, não tem uma cabeça católica e não sabe o que está falando. Está muito mais para seguir Martinho Lutero do que para seguir São Pedro e São Paulo. Jesus fundou, sim, a igreja sobre Pedro. Disse para ele aqui no texto: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Futuro. E quando é que Jesus passa o báculo para Pedro? Depois da sua ressurreição. Quando Pedro diz assim: vou pescar. Nós vamos pescar contigo. Eles estão pescando. Entre os pescadores está São João, né? O discípulo amado. Aí não pescaram nada. Jesus está na praia e ele fala para jogar a rede para o lado direito do barco. Pedro não sabia que era Jesus, mas ele joga a rede e acontece a pesca milagrosa, a segunda. João, o discípulo amado, vai dizer: é o Senhor. Pedro coloca a túnica, lança-se no mar e vai nadando até Jesus. Quando ele chega até Jesus, está lá na brasa um pãozinho, um peixinho. Jesus começa a conversar com Pedro e no meio da conversa, Jesus pergunta para ele 3 vezes: tu me amas? Eu não vou entrar no texto agora, que não é esse texto, nós não temos tempo de aprofundar, mas no português é como se fosse assim: Pedro, tu me amas? Eu te quero muito bem. Tu me amas? Eu te quero muito bem. Você que me quer muito bem? Eu te quero muito bem. Ou seja, Jesus abaixou o nível do amor que Pedro dava conta de dar, porque Jesus deu a vida por Pedro. Pedro não tinha dado a vida por Jesus, então ele amava Jesus, mas não conseguia amar Jesus como Jesus o amava. Mas o importante aqui é que nas 3 perguntas, Jesus vai dizer 3 vezes: apacenta os meus cabritos, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Há um quadro muito bonito no Museu do Vaticano, chamado Primado de Pedro, que é Pedro ajoelhado e Jesus lhe entregando as 2 chaves. Pensa bem, Jesus é o bom pastor, ele é o pastor, o rebanho é dele. Ele pega o báculo e fala com Pedro: apacenta as ovelhas que são minhas, apacenta os carneiros que são os meus, apacenta o meu rebanho. Nesta hora, Pedro assumiu o pastoreio da igreja.